1.43 Guild Wars Capítulo 127 Draco e Dragão 4 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. A atenção de todos no campo de batalha voltou-se para a vista magnífica que era um grande portal negro acima da colina. Eles ficaram perplexos sobre como eles poderiam não ter percebido isso antes. Mas mesmo aqueles jogadores ao redor de Draco não sentiram nada de errado. Draco fechou os olhos e estava se comunicando com seu dragão negro. A amorosa tia colocou a mão nas costas dele, sussurrando em seu ouvido, guiando cada passo de seu empreendimento. Draco sempre confiou em seus instintos, permitindo-lhe invocar apêndices gigantescos para um único ataque, queimando toda a energia de sua linhagem. O que Draco normalmente usava era uma versão aprimorada da técnica básica de manifestação, que todos os membros da herança do Deus Serpente conheciam por padrão. Tia Firi foi excepcionalmente bem treinada nas técnicas da herança do Deus Serpente. Ela também foi responsável por ensinar muitos dos membros mais talentosos da linhagem em sua juventude. No entanto, para usar a técnica avançada de manifestação geralmente são necessários alguns meses de treinamento constante. O que Lovingaunt fez por Draco foi o que ela frequentemente fazia por seus alunos quando eles aprendiam a técnica pela primeira vez. Era uma espécie de efeito estimulante, onde ela os ajudava a canalizar a técnica para que pudessem senti-la. Então eles começariam as aulas teóricas e depois as práticas. Ela nunca se esforçou para ajudar nenhum desses membros das linhagens e poderia até lançar isso para outros, simultaneamente ou continuamente, sem se cansar. Até hoje. Duas auras negras se materializaram de Draco e Tia Amorosa. Apesar de ter apenas 1/5 de espessura, sua aura assumiu a liderança e começou a entrelaçar os dois antes de subirem para o espaço acima de suas cabeças, condensando-se em uma pequena bola de miasma escuro. Esta bola se expandiu de forma dolorosamente lenta, tornando-se cada vez mais robusta com o passar do tempo. Rivetingnit segurava 5 frascos da poção Angelus Kiss, e uma suave luz branca começou a emergir, cercando-a como uma videira rastejante. Ela estava estimulando sua herança da deusa da luz a mudar a forma como a luz funcionava em uma área relativamente grande. Esta luz se espalhou pelas proximidades, criando uma barreira especial. Para quem estava de fora, ainda parecia que os 3 membros da linhagem superior estavam parados, impotentes, sem fazer nada, mas por dentro, a cena era completamente diferente. Depois de quase 10 segundos, os corpos de Draco e Rivetingnit começaram a tremer, forçados a pegar outra poção Angelus Kiss e bebê-la para se estabilizarem. Rivetingnit estava alterando diretamente a luz que entrava em uma área considerável que cobria ela, Draco e Lovintia. Se ela tentasse fazer isso com o controle, seria o equivalente a uma pessoa deixar cair uma geladeira em alguém 10 andares abaixo, esperando que ela carregasse. Ela só podia confiar em sua linhagem para isso. Ela tinha força de linhagem bruta suficiente para executar a técnica em si, mas o custo de mantê-la era horrível demais. Se não fosse o Angelus Kiss ser uma poção Epic Rank que não tinha cooldown, ela seria incapaz de sustentar a ilusão. A situação de Draco era ainda pior. Ele estava construindo para invocar diretamente seu dragão negro. Tentando algo assim no mundo real, ele seria considerado sortudo apenas por sobreviver a tal experimento suicida. Mesmo que tivesse recebido o extenso treinamento de suas tias no mundo real, Draco seria, no máximo, capaz de se transformar em um dragão 100% humanoide, que foi denominado Dragonoide. A mesma lógica, entretanto, não se aplica em Boundless. Havia 3 razões pelas quais Draco tinha certeza de que conseguiria realizar tal façanha. A primeira foi a alma do dragão. Sem sua ajuda, ele estava atualmente em um nível onde mal conseguia mudar 1 ou 2 apêndices para se parecer com um dragão. A segunda foi a ajuda de Lovingaunt no gerenciamento de seu gasto energético. A terceira e mais importante razão foi o considerável suprimento de poções Beijo do Anjo. Apenas expandir o portal para manifestar o dragão negro esgotou rapidamente. Então ficou perfeitamente claro que isso seria impossível sem um item de trapaça como a poção Beijo do Anjo. Em 5 minutos, Draco conseguiu expandir um portal para o tamanho de uma pequena casa, mas ainda não foi o suficiente. Para chegar até aqui, ele drenou mais de 30 poções Angelus Kiss, assim como Rivetingnit. As 298 poções originais do Beijo do Anjo foram reduzidas diretamente para 238, e o número continuou caindo à medida que ambos as resgatavam no menu da guilda.
Com a loja da guilda, os membros podiam comprar itens na loja em qualquer lugar do mundo, mas para colocar os itens à venda era necessário estar no guild hall ou na propriedade da guilda. Quando 10 minutos se passaram, o primeiro cavaleiro de Camelot havia morrido. Neste ponto, Draco expandiu o portal para o tamanho de uma pequena torre. Ainda era um tanto miasmático, sem uma forma firmemente sólida, embora começasse a chegar a esse ponto. Draco e Rivetingnight consumiram quase 120 garrafas ao todo, elevando a contagem restante de poções Angelskis para 118. Comparada com a quantidade que tinham no início, esta era realmente uma taxa de consumo assustadora. Depois de mais 5 minutos, Arthur morreu com um sorriso amargo no rosto, deixando o dragão de metal livre para olhar para Draco. Largue a barreira, Eva, Draco falou levemente com ela, seus olhos vermelhos brilhando com confiança. Rivetingnight obedeceu e cancelou sua técnica de flexão de luz, suspirando quando ela caiu de bunda e ofegou um pouco pesadamente. Tia Amorosa também puxou a mão e caiu sem cerimônia no chão, completamente exausta mental e fisicamente a ponto de sangrar pelos 7 orifícios. O poder bruto de Draco tinha sido demais. Era como usar um cabo de cobre 3G para transmitir dados de camada de cabo de fibra 4G. Isso a sobrecarregou, apesar de ter sido bem sucedido. Draco estava na colina, seus olhos encontrando o olhar odioso do dragão de metal. Todos os olhos no campo de batalha se voltaram para ele enquanto ele abaixava os braços e apontava para o chefe regional. O portal miasmático solidificou de repente quando a cabeça de um dragão saiu. Este novo dragão também possuía 2 chifres e olhos verdes brilhantes, com elegantes escamas pretas. O que foi verdadeiramente chocante foi que este dragão negro não parecia diferente do dragão de metal em termos de tamanho, estatura e dinâmica. A principal diferença parecia ser que um tinha escamas metálicas, enquanto o outro tinha escamas de queratina enegrecidas. Com um gesto ligeiramente forte, o dragão negro puxou suas 2 patas dianteiras para fora do portal, pisando-as no chão e usando-as para cavar. Ele então puxou-se para fora do portal com uma força considerável, o que fez Draco tossir sangue e cair de joelhos. O dragão negro também cuspiu sangue negro, mas assim como Draco, ele não se importava com coisas tão escassas. Ir! Draco gritou para si mesmo, o dragão negro, enquanto pegava outra poção beijo do anjo e engolia enquanto mantinha outra em mãos. Foi ruim quando ele estava construindo o portal, onde ele teve que aumentar seu crescimento com uma poção a cada 10 segundos, mas manter o dragão negro real exigia uma poção a cada 5 segundos, presumindo que ele não estivesse atacando. Como tal, não houve tempo para posturas ou exibições dramáticas. O dragão negro rugiu e começou a puxar energia mundial como um louco. Um enorme orbe da destruição começou a se formar dentro de sua boca. O dragão de metal viu isso e, por uma fração de segundo, recuou pela menor margem. No momento seguinte, ele também começou a atrair energia mundial para criar seu próprio orbe da destruição, embora o acúmulo tenha sido um pouco mais fraco depois de ter usado esse ataque anteriormente. Reunindo energia mundana suficiente para formar um orbe de destruição do tamanho de um carro, o dragão negro disparou em direção ao dragão de metal, que respondeu na mesma moeda. Enquanto esses 2 raios se aproximavam, Draco rugiu. Eva. Rivetingnight reprimiu sua exaustão, conjurando uma barreira de luz significativa e visível que cobria o topo da colina como uma tela retangular. Ela abriu bem os braços e se preparou. Então, os 2 orbes da destruição colidiram e o mundo parou. Era como se o tempo tivesse desacelerado significativamente, permitindo sentir os batimentos cardíacos, a respiração e ouvir os sons mais minuciosos. Quer fossem os jogadores restantes das 4 guildas ou os poucos jogadores externos que estavam assistindo, todos sentiram esse acontecimento estranho e único. Os NPCs e os 2 dragões, porém, congelaram diretamente como se o tempo tivesse parado para eles. Os 2 orbes da destruição se misturaram sem se afastarem, aparentemente assimilando-se. Era como assistir 2 limes tentando se fundir no ar, mas mais bizarro. No entanto, no exato momento em que os orbes da destruição se fundiram em uma entidade, eles explodiram. Não houve nenhum som épico de uma explosão, apenas o visual. Cada jogador podia ver a onda de choque se espalhando no que parecia ser um passo de lesma em direção a eles, o que parecia que os anéis de Saturno estavam se expandindo para alcançar sua posição.
Ainda assim, eles não conseguiam se mover ou gritar. Embora pudesse ser mais correto dizer que eles podiam se mover, era muito mais lento do que a velocidade já lenta da onda de choque que estava chegando até eles. Esses jogadores só puderam assistir com horror enquanto os Metal Golems e o restante do exército de Camelot, estando mais próximos do epicentro da explosão, eram diretamente vaporizados. Quando a onda de choque se aproximou, um sentimento de desespero e desamparo assaltou os membros das 4 guildas, bem como as guildas externas à distância. No momento em que a onda de choque atingiu a barreira de Rivetingnicht, o tempo recomeçou com força total e o poder da onda de choque atingiu os jogadores na colina com o ímpeto de um tornado tentando separá-los. O capuz de Rivetingnicht foi levado para trás, revelando sua beleza celestial, mas ninguém teve tempo livre para apreciar tal coisa, dada a terrível situação em que se encontravam. A barreira de Eva bloqueou a energia de destruição que iria vaporizá-los e excluir suas contas, mas a força física da onda de choque ainda conseguiu passar na maior parte. Eles tiveram que se aterrar sob o vento feroz e a intensa força de moagem, que drenaram diretamente seu HP, apesar de sofrerem apenas uma pequena parte disso. Os ouvidos, olhos e boca de Rivetingnicht começaram a vazar grandes quantidades de sangue enquanto ela mantinha resolutamente a barreira até que sua energia de linhagem eventualmente acabasse. Ela bebeu sem hesitação outra poção Beijo do Anjo, que lhe permitiu manter a barreira enquanto durasse a onda de choque. Eventualmente, esfriou e explodiu. Quanto às guildas externas que optaram por ficar, elas foram vaporizadas e praticamente inexistentes, e suas contas foram excluídas. Eles teriam que começar o Bondless novamente e tomar suas decisões com cuidado a partir de agora. Rivetingnicht deixou cair sua barreira e suspirou fracamente ao cair no chão frouxamente. Sua fadiga reprimida voltou com força, deixando-a incapaz de reunir energia para se levantar e esconder o rosto. Ela e Draco, ou qualquer membro das linhagens, eram sobrenaturalmente fortes, mas não eram deuses. Eles ainda tinham a casca sub-humana que os limitava de alcançar os mesmos feitos de seus progenitores, razão pela qual eles nunca seriam capazes de alcançar 100% de pureza de linhagem até que isso acontecesse. Quando alguém olhava para o campo de batalha, naturalmente suspirava de medo. As outrora exuberantes e belas planícies de Derion, que tinham grama verde e pequenas colinas, agora se transformaram em um deserto árido com terra enegrecida. Aquelas colinas haviam sido reduzidas a nada, e o solo estava repleto de rachaduras e um miasma enegrecido que rejeitava qualquer forma de matéria existente acima do nível do solo. Não foi chamada de energia de destruição à toa. Havia uma razão pela qual os dragões negros, seres que produziam naturalmente a energia da destruição, e Kaelo, o deus da destruição, estavam no auge de suas respectivas raças e categorias. O dragão de metal estava deitado de costas em uma grande vala perto da borda do campo de batalha, mal conseguindo se levantar do chão. O dragão negro de Draco sangrava sangue negro de quase todas as partes de seu corpo, mas ainda permanecia firme e encarava o dragão de metal, que mal conseguia se mover. Ficou claro quem foi o vencedor desta luta em particular, embora o Metal Dragon ainda tivesse uma boa quantidade de saúde restante. Nome: Metal Dragon, Dark Knight. Major Rank Adventurer nível 23 HP, 798.309 milhões tinha caído para menos de 1 milhão de HP, mas o dragão negro de Draco também não parecia muito bom porque o sistema do Bondless não o suportava. Nome: Dragão Negro, Draco, aventureiro de classificação maior nível, 25 HP, 347.907 1 milhão tecnicamente. O dragão negro deveria ser mais fraco que o dragão de metal. Afinal, a convocação de Draco estava incompleta e só teve sucesso com a ajuda de outros, enquanto o dragão de metal era um verdadeiro dragão. Mesmo que fisicamente o dragão negro parecesse ser o vencedor, Draco estava realmente sofrendo enquanto jazia em uma poça de seu próprio sangue. O dragão negro era um grande poder de se ter, especialmente porque ele poderia se trancar e fabricar poções do Beijo do Anjo para abusar dessa habilidade, desde que tivesse a tia amorosa ao seu lado. No entanto, o universo era justo. Como ele poderia dar vida a tal existência tabu, mesmo que fosse em um mundo digital, ele teria que arcar com toda a responsabilidade. Qualquer dano que o dragão negro sofreu foi transferido para ele. Eva poderia muito bem tê-lo excluído da barreira, já que ele ainda sofreu o impacto do ataque.
Sua única graça salvadora foi sua resistência natural e não assistida pelo sistema energia de destruição, bem como o fato de que a defesa semelhante à trapaça do dragão negro mitigou significativamente o dano. Os jogadores das 4 guildas levantaram-se, trocando olhares de surpresa entre si. Os anteriormente 40 jogadores foram agora reduzidos a apenas 10, nomeadamente Slimfati, Rambunctious Butlover, Warmspring, Kiran Cleric, Noble Soul, Gently Flower, Yui, Punch King e Oekunt. Esses 10 sentiram seus corações apertarem quando viram o remanescente da energia de destruição, mas suas respirações pararam quando olharam para Eva, agora desmascarada e ofegante, que ainda tinha sangue vazando de sua boca enquanto seus olhos permaneciam fora de foco. Esses jogadores não conseguiam compreender como um humano poderia ser tão perfeito em termos de beleza facial. Era como se sua pele brilhasse com perfeição e arte, fazendo todos os seres mortais instintivamente se ajoelharem em adoração. Ela não deveria ser blasfemada. Ela não deveria ser cobiçada. Ela não deveria ser tocada. Seus olhos só podiam se mover para Draco, que exalava uma aura semelhante com um sabor diferente. Mesmo que ele parecesse estar deitado em uma poça de sangue, com os braços lutando para colocá-lo de pé, ele ainda fazia seus corações baterem forte. Um instinto primitivo também ressoou em seus seres. Ele foi blasfemo. Ele deveria ser cobiçado e desejado. Ele deveria ser dominante. Esses dois exalavam uma aura semelhante, porém diferente. Um deles era um demônio supremo que faria qualquer mulher desistir de sua pureza. Ao mesmo tempo, a outra era uma donzela celestial, que faria qualquer homem dar-lhe a vida e a devoção fanática apenas por um momento de sua atenção. Apesar de suas próprias preferências ou vícios, esses 10 homens e mulheres só podiam sentir que os dois foram feitos perfeitamente um para o outro, como se os seus os tivessem criado com absoluto cuidado para representar o auge da humanidade. Duas partes de uma obra de arte que não poderiam ser mais diferentes, mas que criavam uma harmonia perfeita quando colocadas juntas. Isto baniu quaisquer desejos ou ganância que entrassem em suas mentes, pois eles só podiam sentir adoração e respeito em seus corações. Draco usou a cura instantânea e conseguiu se levantar, engolindo mais uma poção beijo do anjo, que o restaurou completamente. Ele caminhou até Eva e embalou suavemente enquanto colocava uma poção beijo do anjo em sua boca. Seus olhos desfocados de repente ficaram claros, e ela só conseguiu sorrir amargamente enquanto choramingava. Eles viram meu rosto, Draco. Draco só conseguiu rir e beijar Eva gentilmente. Eva, esse deve ser o menor dos nossos problemas. Ainda temos esse dragão de metal para vencer, sabe? Além disso, olhe para eles. Você vê alguém cobiçando você? Eva enfrentou os 10 jogadores restantes, que a encararam com respeito e adoração. Eles ficaram incrivelmente comovidos com sua perfeição e teriam se prostrado se não soubessem que ela não era uma verdadeira deusa. Ao ver a reação deles, Eva percebeu que seus medos talvez não fossem tão graves quanto ela imaginava. Enquanto ela fosse revelada perto de Draco, os humanos comuns nunca sentiriam o desejo de cobiçá-la, apenas que os dois eram perfeitos. Quanto aos outros membros do lineage, no entanto, Tia Amorosa e Kiran olharam para a noite rebetante com expressões complicadas, já que o efeito mental da herança da donzela celestial teve um impacto muito mais fraco sobre elas. Aos olhos deles, Eva certamente era deslumbrante em termos de beleza facial, mas não o suficiente para fazê-los sentir qualquer adoração ou reverência. Eva franziu a testa, mas deixou o assunto de lado. Em vez disso, ela se virou para encarar o dragão de metal com um olhar penetrante. Draco também se virou para encará-lo, e seus olhos vermelhos pulsantes brilharam. O dragão negro, que estava parado enquanto se curava freneticamente, começou a avançar, indo direto para o dragão de metal. Aliás, o dragão de metal levantou-se e conseguiu curar alguns ferimentos com sua vitalidade horrível e ajuda da energia mundial, mas seu HP não aumentou nem um pouco. Tudo o que recuperou foi a capacidade de combate. O dragão de metal avançou em direção ao dragão negro com toda a sua velocidade, as duas entidades pisando no chão enquanto se moviam. A terra tremeu e os tremores abalaram todos na colina enquanto observavam dois predadores de ponta determinarem o superior. Em seguida, 2 dragões de classificação suprema colidiram. Guild Wars capítulo 128, Draco e Dragão 5 Estrondo.
Este confronto puramente físico de dragões produziu mais uma onda de choque, só que este não conseguiu derrotar os jogadores na colina depois que Eva usou sua barreira de luz. Os olhos de Draco brilharam enquanto ele tremia, o rebote do impacto atingindo também, já que ele estava conectado ao dragão negro. Ele cuspiu um pouco de sangue quando isso aconteceu, mas optou por esperar 5 segundos para beber outra poção beijo do anjo. Restavam apenas 75. Como eles foram abusados durante esta batalha, era natural que o número deles diminuísse. A única graça salvadora era que Draco poderia produzir isso em massa com tempo suficiente. Infelizmente, o tempo era uma das raras coisas que lhe faltavam. Ele também teve que trabalhar em sua ferraria, encantamento e uma série de outras habilidades comerciais úteis, então ele não poderia dedicar sua vida apenas à alquimia. Havia muita coisa que Draco precisava fazer antes da atualização 5. O mesmo se aplica a Eva. O dragão negro e o dragão de metal rugiram, berraram e gritaram enquanto trocavam golpes pesados, usando suas garras, dentes e caudas para arranhar, morder, açoitar e bater um no outro. Foi uma intensa reminiscência de briga de duas feras na floresta, não da refinada e todo-poderosa raça do dragão. Até mesmo a alma do dragão sentiu solenidade na batalha, quando seus instintos bestiais foram acionados. Esses dragões perdiam HP de forma relativamente lenta, pois sua velocidade de ataque era lenta devido ao seu tamanho e suas defesas entre si também eram altas. Foi apenas porque eles eram do mesmo estado de ser, e o dragão negro de Draco tinha um nível superior, o que lhe deu uma vantagem. Como tal, a disparidade na saúde restante entre o dragão negro e o dragão de metal começou a diminuir à medida que lentamente alcançavam o equilíbrio. O dragão de metal estava perdendo lentamente, mas de acordo com o centro de comando pessoal de Draco, os cálculos eram de que o dragão negro atingiria o nível mínimo de seu HP antes do dragão de metal. Uma vez que isso acontecesse, a reação que Draco sofreria seria horrível demais para imaginar, removendo-o do resto da luta. Os olhos de Draco se estreitaram. Maldição do mal. Roubo de vida. Mãos necróticas. Eviu o curso e colocou um status negativo aleatório em um inimigo e, neste caso, foi o efeito de status menor Shield. Isso fez com que o Metal Dragon desacelerasse um pouco, pois sofria de um dot intenso. Lifesteal era uma habilidade desbloqueável que colocava o efeito de status menor Lifesteal em um alvo, onde 50% do dano causado em cada golpe era devolvido ao atacante como HP. Isso incluía apenas os beneficiários que o lançador escolheu para serem vinculados à habilidade. Draco vinculou o dragão negro como o único beneficiário da habilidade neste caso. Mãos necróticas convocaram braços mortos-vivos que agarraram um alvo por 30 segundos, prendendo-os totalmente no lugar. Os braços eram como cordas que saíam do chão, envolvendo firmemente o dragão de metal. O dragão negro capitalizou isso e começou a atacar o dragão de metal com abandono, mordendo, arranhando e chicoteando sem se preocupar com a defesa, já que estava amarrado. Menos 20.000. Menos 22.000. Menos 21.000. O dragão negro causou uma quantidade absurda de dano nos curtos 3 segundos em que o dragão de metal ficou imóvel antes de usar sua própria habilidade de dissipação para se livrar da armadilha. Seus olhos verdes giravam com loucura e desespero enquanto usava outra de suas habilidades finais, Armagedon Metálico. Ele bateu as asas danificadas e disparou no ar com uma velocidade impossível, pairando sobre todo o campo de batalha em apenas alguns milissegundos. Foi como um raio de luz que perfurou os seus antes de parar. Isso dependia do efeito dessa habilidade, não devido à sua velocidade natural de voo. O coração de Draco apertou quando sua habilidade passiva de previsão vibrou fortemente. Isso lhe permitiu sentir o perigo 0,5 segundos antes do tempo, o que foi exemplar em combate 1 contra 1, mas teve um efeito mais suave em tal situação. Todos, acheguem-se mais. Draco gritou enquanto suava profusamente. Os jogadores restantes saíram de seu devaneio e obedeceram sua ordem sem questionar, correndo imediatamente em direção ao duo maligno. Os olhos de Draco brilharam com uma luz negra enquanto ele cerrava os dentes. No céu, o dragão de metal olhou para o dragão negro com ódio absoluto enquanto ele usava sua habilidade tabu e de limpeza segura, que era convocar toda a sua energia do metal na forma de uma garra dourada. Esta garra pairou no ar preguiçosamente por uma fração de segundo antes de ser lançada no chão com um empurrão do dragão de metal. As pupilas do dragão negro se contraíram ao sentir a aura da morte sobre ele.
Ao contrário do Metal Dragon, não tinha habilidades e técnicas mínimas. Até mesmo o orbe da destruição enviado anteriormente foi copiado do que viu o dragão de metal fazer. Apenas Draco poderia lançar habilidades, e o dragão negro só poderia usar técnicas dracônicas, ao contrário do dragão de metal, que poderia fazer as duas coisas. Esta era a fraqueza fundamental de Draco e era por isso que dentro do Boundless, ele seria mais fraco do que qualquer dragão de seu rank que tivesse energia de destruição. Quando todos começaram a sentir o fim do mundo se aproximando, um raio negro de luz saiu da posição de Draco, passando pela atmosfera enquanto abria um buraco no tecido da realidade. Foi como ver alguém usar uma tesoura para cortar papel. O raio negro atravessou o espaço dessa maneira, deixando uma longa linha de escuridão que levava ao vazio ou ao reino nulo, como era geralmente denominado na fantasia ocidental. Este raio negro colidiu com o Armagedon metálico e apenas negou. A habilidade apocalíptica que poderia ter destruído toda esta área foi transformada em nada enquanto o raio negro continuava vagarosamente no horizonte, parando apenas quando atingiu a altura de uma pequena montanha. Em seu rastro havia uma fina lágrima espacial que vazava o mal e a escuridão, um portal para uma área proibida que nunca se deveria acessar. Toda a área ficou em silêncio enquanto eles olhavam para Draco, que era a fonte desse raio não natural. Seus corações se agitaram com emoções caóticas ao perceberem a magnificência de seu ataque e o que isso significava para o mundo em geral. Claro, eles também viram que Draco estava rígido como um pedaço de pau, e seu HP havia caído a poucos centímetros de sua morte. Neste momento, mesmo a menor cócega pode levá-lo ao Nirvana. Visto que o dragão negro ainda era necessário para combater o dragão de metal, isso era inaceitável. Se ele morresse, tudo acabaria e não haveria recompensa. Neste momento, o dragão negro não conseguia nem aproveitar a abertura que a habilidade Omega havia criado, pois não ousava receber nenhum dano. Assim que isso acontecesse, Draco morreria e não seria convocado. HMM. Então provavelmente faria sentido Eva abrir sua boca e derramar uma poção do beijo do anjo em sua garganta. O Draco poderia até mesmo trocar o beneficiário da habilidade roubo de vida para si mesmo e deixar o dragão negro entrar na briga. Ah, você achou que era mais inteligente que a IA. A habilidade Omega era do nível divino, e a reação também era do nível divino. A menos que Draco ingerisse uma poção de cura de nível divino, essa reação não poderia ser negada. Como tal, ele só podia esperar um minuto e torcer para que tudo desse certo. Como ele ainda precisava fornecer energia de linhagem ao dragão negro, Eva derramou poções do beijo do anjo em sua garganta a cada 5 segundos. A poção restaurou tudo que não estava sob a penalidade da habilidade Omega. O dragão de metal conseguiu suprimir seu choque enquanto rugia e mergulhava no dragão negro. Aliás, o dragão negro bateu as asas e voou também, mas ele voou na direção oposta. Que merda! O nobre e poderoso dragão negro estava fugindo. Este fato surpreendeu tanto o louco e insano dragão de metal que ele quase caiu do céu. Sua mente cheia de ódio foi limpa quando começou a perceber que algo estava acontecendo. Não havia como um dragão negro simplesmente fugir. Não era da natureza deles. O próprio dragão de metal, apesar de estar tão perto da morte, nunca considerou a possibilidade de escapar. Tal coisa era mais uma característica humana. O dragão de metal olhou para Draco, que estava na colina, e percebeu seu estado enfraquecido. Quando isso aconteceu, seus olhos se estreitaram malevolamente e ele girou em direção à sua localização. Draco, Eve e todos os jogadores tiveram suas expressões mudando quando viram o dragão de metal avançar em direção a eles como um torpedo. Seus corações não puderam deixar de entrar em seus estômagos quando perceberam que tudo havia chegado ao fim. O próprio Draco estava extremamente relutante. Ele e Eva estavam tão confiantes na sua vitória, o que demonstrava sua arrogância e complacência. Eles estavam muito acostumados a dominar tudo neste jogo, então não colocaram nada nos olhos. A cautela e a sabedoria que utilizavam em suas vidas anteriores desapareceram quando eles fizeram o que queriam, como queriam. A questão é que eles tinham capital para fazer isso e eram capazes de agir como tal na maioria das outras situações. O problema era que sempre havia circunstâncias que estavam além das capacidades de alguém, e esta era uma delas. Se até Arthur, que empunhava a espada divina Excalibur, tinha seu selo divino de Camelot e sua armadura lendária, foi espancado até a morte por este dragão de metal em uma batalha frontal,
Imagine o destino de Draco e Eva se eles tivessem seguido seu plano original. O dragão negro mudou de direção e correu de volta para a colina com velocidade máxima, mas foi inútil. Para fugir do dragão de metal, obviamente escolheu um caminho que se afastava da colina. Como possuía uma vantagem de distância nos poucos segundos da perseguição, essa vantagem virou de cabeça para baixo enquanto tentava alcançar o dragão de metal. Agora, Draco só podia esperar que o selo de Camelot o reanimasse no local, sem a penalidade de tempo também, já que dizia que removeria todas as penalidades. Dessa forma, ele literalmente reapareceria no local após morrer. No entanto, como o dragão negro não chegaria a tempo, seu rosto caiu e ele abaixou a cabeça. Quando ele entrou em seu centro de comando pessoal para ver a chance de sobrevivência, ficou surpreso ao ver que era de 100%. A chance de vitória também aumentou para 95%, o que o deixou ainda mais surpreso. Draco levantou-se da cadeira e questionou Sofia. O que o levou a esta conclusão? Quais são as fontes dessas estatísticas? Comandante, estamos utilizando sua técnica chamada controle para monitorar o campo de batalha. Dentro do alcance da técnica vazio de perfeição, reunimos alguns dados importantes que levaram a esta conclusão. Sofia respondeu lentamente. Que dados são esses? Draco perguntou surpreso. Comandante, olhe ao seu lado. Sofia respondeu enigmaticamente antes de desaparecer. Draco voltou ao mundo real e olhou para o lado, e o que viu fez sua esperança arder como uma fogueira. O corpo de Roma tremia, mas seu foco era conciso, pois ela havia sobrevivido devido à proteção de Kyong-ki, que era invencível a todos os ataques abaixo de seu posto original. Suas bruxas escravas foram chamadas de volta, pois seriam destruídas devido à batalha, mas o feitiço que ela estava preparando durante todo esse tempo foi mantido, e parecia que ela estava quase terminando. Mesmo que o centro de comando pessoal não tivesse ideia do que exatamente ela estava lançando, ele foi capaz de usar o amplo conhecimento de Draco em sua vida passada para supor que um feitiço com um tempo de lançamento tão longo deveria ser terrivelmente poderoso. Simishimbiviata Pentrunga Jamente. Roma terminou seu canto e abriu os braços como se estivesse tentando agarrar um inimigo. Diante dela, toda a energia mundana que ela acumulou emergiu bem na frente de seu peito como uma flecha esverdeada de energia. Seu tamanho cresceu rapidamente em milissegundos, atingindo o tamanho de uma pequena casa. Roma parecia estar tensa por controlar toda essa energia, e isso transparecia em sua expressão agonizante e em seu corpo em ruínas. O dragão de metal tentou cortar seu voo e pular para o lado, mas isso foi impossível sem quebrar suas asas. Ele havia acumulado um ímpeto horrendo enquanto corria para matar todos os jogadores na colina, o que agora era a causa de sua situação difícil. Roma avançou silenciosamente, enviando a estranha flecha de energia em direção ao dragão de metal que se aproximava, que só podia rugir enquanto levantava sua garra para se defender contra esse ataque. Com a potente energia de destruição, acreditava que qualquer resistência que ela colocasse seria inútil, mas o confronto que se seguiu provou que era sua própria presunção. A flecha e a garra dracônica revestidas com energia de destruição se aterraram em cada uma como duas peças de metal que giravam rapidamente. Faíscas surgiram deste confronto e parecia que o Metal Dragon iria perder. Mais uma vez empurrado para uma situação difícil, o dragão de metal convocou toda a energia mundana que conseguiu reunir para amplificar sua energia de destruição, mas não fez sentido. Se alguém pudesse canalizar a energia mundana ilimitadamente, não seria diferente de um deus. Os dragões tinham direitos de administrador sobre a Worldly Energy, mas até os administradores tinham limites. Eles estavam acima de todos, mas abaixo de alguns e, neste caso, eram os deuses. Sem mencionar que o Metal Dragon era rank 1, então ele não poderia abusar de sua vantagem natural de forma tão escandalosa. A flecha perfurou a garra do dragão de metal e percorreu sua garganta, abrindo um buraco visível enquanto a flecha continuava correndo para longe antes de se dissipar. Como uma bigorna, o dragão de metal no ar caiu no chão com um baque estrondoso, quando um terrível indicador de dano apareceu acima de sua cabeça. Menos 300.000. Senhor. Mesmo que a habilidade tivesse um tempo de lançamento exorbitante de mais de 30 minutos, não pudesse ser preparada ou armazenada para uso posterior e não pudesse ser escondida a menos que houvesse uma distração significativa, o dano causado foi estupendo. Não se deve esquecer que este era um dragão de metal.
Deixando de lado a imensa defesa que os dragões tinham, um dragão com escamas metálicas naturalmente teria um nível de defesa indutor de pesadelos. No entanto, ainda foi feito para sofrer tantos danos. Todos não puderam deixar de olhar para Roma com receio e admiração, maravilhados com sua habilidade mística. No entanto, eles só conseguiram ofegar quando viram o corpo dela se decompor lentamente em uma palha esverdeada. Sua cabeça abaixou enquanto ela encarava Draco. Draco assistiu Roma se decompor bem na sua frente com uma expressão de dor, mas falou pesadamente. Espere que saiamos desta batalha. Vou trazê-lo de volta imediatamente. Roma assentiu e sorriu gentilmente enquanto seu lindo rosto começava a desaparecer. Termine com isso para mim, Draco. Draco suspirou e se virou para o dragão de metal, que estava ofegante enquanto estava deitado em uma poça de seu próprio sangue e era incapaz de respirar direito. Mesmo enquanto Draco estava ali, a carne ao redor de sua garganta estava se unindo novamente a uma velocidade visível. Ele desceu a montanha lentamente e foi como se o mundo perdesse o foco, centrando-se nele. Cada passo seu ecoou com a vontade do universo, imolando suas leis mais verdadeiras e verdades mais legais. Assim que chegou à base da colina, o dragão negro pousou bem ao lado do ofegante dragão de metal e observou a aproximação de Draco silenciosamente. O dragão negro sentou-se sobre as patas traseiras e pareceu suspirar de melancolia. Draco ficou diante da cabeça do dragão de metal, olhando para um de seus brilhantes olhos verdes. Ele olhou para ele com uma intensidade ardente, como se esperasse que seu ódio por si só o despedaçasse. Draco se ajoelhou ao lado de sua cabeça e colocou uma mão sobre ela, seus olhos surpreendentemente puros enquanto expressava seus pensamentos mais verdadeiros. Não consigo imaginar que tipo de dor você deve ter passado quando foi forçado a se transformar nisso. Draco suspirou. Cavaleiro das Trevas, na primeira vez que nos conhecemos, percebi que você era uma anomalia, um bug no sistema. Quando você se aproximou de nós no meio de uma cidade sem que soubéssemos, eu sabia que você tinha um controle muito mais fundamental sobre o mundo do que qualquer NPC. A questão era, por que você foi criado e por que escolheu me atacar em particular? Draco esfregou a cabeça suavemente. Só posso imaginar que foi por causa das minhas circunstâncias únicas quando entrei no Boundless, que levaram à sua criação. Provavelmente foi devido à minha habilidade de controle, já que apesar de ser incapaz de usar o controle perfeitamente, você poderia emular e defenda-se contra isso. Você também poderia prever todos os meus movimentos e lutar comigo de frente, apesar de minha habilidade de combate, que deveria ser incomparável nesta linha do tempo. Tudo apontava para o fato de que você era uma aberração criada por mim, através do meu controle, minhas memórias futuras, ou alguma outra anomalia presente em mim que milhões de outros jogadores não tinham no início. Draco levantou-se e balançou a cabeça, olhando para o dragão negro, que também tinha uma expressão triste no rosto. Como um clone digital meu, você deveria ser meu irmão de armas, mas as circunstâncias nos tornaram inimigos por enquanto. Agora entendo por que esse evento nunca apareceu na linha do tempo anterior e por que aconteceu neste exato momento. Tempo. Os olhos de Draco se aguçaram. Afinal, eu nunca desbloqueei minha linhagem, nem dei amostras diretas dela para que ela fosse replicada tão perfeitamente em você. Como um bug deste jogo, você não teve o luxo de manter sua forma humanoide enquanto invocando garras e apêndices como eu. Não. A razão pela qual você estava curioso sobre mim antes era porque éramos dois lados da mesma moeda, mas você me despreza agora por causa da dor horrenda que essa transformação deve ter imposto a você. Isso explicaria por que você tem muito pouca sanidade sobrando. Nome: Metal Dragon, Dark Knight, Major Rank Adventurer nível 23 HP, 206 8 milhões. Draco desembainhou sua espada Dragorugil e gentilmente, mas cerimoniosamente, mergulhou-a no pescoço do dragão de metal, matando-o e encerrando a batalha. Espero que isso liberte você do seu sofrimento. Se você reaparecer, venha me encontrar para que possamos lutar mais uma vez. Depois disso, poderemos lutar lado a lado. Guild Wars capítulo 129. Recompensas ultrajantes. Uma cascata de notificações choveu sobre Draco, enquanto ele observava o cadáver do dragão de metal desaparecer. No final das contas, o Cavaleiro das Trevas era considerado um jogador de acordo com os padrões do sistema. Então seu cadáver não poderia ser colhido para obtenção de materiais, não que Draco tivesse planos de fazê-lo em primeiro lugar.
Ele suspirou e escolheu Roma reaparecer, que apareceu bem ao lado dele como um anjo celestial subindo ao céu, mas da terra ao lado dele. Ela parou no ar e passou alguns segundos ali de forma vistosa antes de cair de pé. Não foi decisão dela se exibir, pois foi assim que todos os jogadores voltaram à vida. Draco se virou para ela e sorriu. Qual é a sensação de ser imortal? Roma olhou para si mesma com descrença. Embora lhe tivessem dito que voltaria à vida e ela confiasse em Draco com todo o seu ser, uma pequena parte dela ainda duvidava dessa regra anteriormente rígida. No entanto, passar por um evento tão milagroso fez ondas percorrerem seu coração. Ela olhou para Draco com tanto amor e desejo de servir que o sujeito riu. Contanto que eu possa servi-lo enquanto você me quiser, irei voltar dos mortos usando todos e quaisquer meios. A risada de Draco foi interrompida quando ele ouviu sua promessa solene e séria. Seu coração não pôde deixar de estremecer um pouco, já que a promessa dela a ele era apenas um pouco mais fraca que a de Eva. Rivetingnicht, que desde então puxou o capuz para trás porque os velhos hábitos são difíceis de morrer, ouviu as palavras de Rome pela seriedade de seu tom, bem como pelo comprometimento em seu olhar, ficou tão comovido quanto Draco. Porra, qualquer mulher que estivesse disposta a servir Draco com toda a alma era mais do que apenas uma acompanhante da noite Riveting. Tal mulher era digna de ser considerada sua irmã de sangue no mesmo nível que Sublime Notion. PSK, esta noite rebetante realmente teve alguns problemas lá em cima. Tal raciocínio lógico derrubaria até mesmo Sócrates e Plutão, muito menos qualquer pessoa sã da era atual. Então, novamente, ela era louca, então era isso. Rivetingnicht abraçou suavemente os ombros de Roma, para grande surpresa da beleza de pele caramelo. Senhora Eva. Eu. Rivetingnicht silenciou as palavras de Roma com um leve tremor. Não me chame assim. Insisto que você me chame de Eva ou irmã mais velha de agora em diante. Roma ficou emocionada porque percebeu que a verdadeira esposa de Draco a aceitou totalmente, o que a deixou feliz a ponto de quase chorar. Ok, irmã mais velha. Lágrimas de alegria correram pelo rosto de Roma, enquanto ela se dirigia alegremente à outra parte. Rivetingnicht assentiu com satisfação e virou-se para Draco, que estava analisando as várias notificações que haviam aparecido. Anúncio da zona de eventos. Todos os jogadores sobreviventes. Parabéns por completar Dragon's Lying National que este tempo decorrido. 0:45:21 Avaliação. A mais recompensa. 200 reputação com o Reino Sturgiaven 300 reputação com todas as raças 1000% de experiência 1000 ouro todos se beneficiaram de um aumento acentuado em suas barras de experiência, pois de repente receberam 10 níveis de experiência de uma só vez. Pena que este bônus não se estendeu aos jogadores que morreram, o que significa que apenas os 10 jogadores puderam desfrutar deste benefício. A maioria deles estava em torno do nível 18 a 21. O que significa que eles chegaram ao final dos anos 20 ou subiram direto para os 30. Entre a base de jogadores, eles seriam agora os MVPs indiscutíveis e, num futuro próximo, dominariam as tabelas de classificação. 1000 ouro nesta fase era inacreditável. Além de existências anormais como Draco e Rivetingnicht, isso era mais dinheiro do que qualquer um desses jogadores ousava sonhar em ter. O tipo de coisas que eles poderiam fazer com esse dinheiro faria alguém perder a cabeça. Então eles estavam ansiosos para sair correndo e comprar coisas. Porém, isso ainda não era tudo. Anúncio da zona de eventos. As classificações da guilda foram calculadas. 1. Umbra 2. Camisu 3. Profanadores 4. A lista de recompensas será compartilhada em particular com cada Guildmaster de acordo com o anúncio da zona de eventos. As classificações individuais foram calculadas. 1. Draco 2. Noite Fascinante 3. Clérigo Apto 4. Magro Gordo 5. Tia Amorosa 6. Kiran 7. Rei da Calcinha 8. Flor Suave 9. Alma Nobre 10. E as recompensas serão enviadas de forma privada para cada jogador de acordo com o anúncio da zona de eventos. Bônus de último acerto concedido a jogador Draco. As recompensas serão enviadas de forma privada ao jogador. Cada um dos jogadores leu os anúncios e, de repente, novas telas surgiram acima das antigas, que só eram visíveis para aqueles a quem se destinavam. Nessas telas estavam as recompensas listadas e os olhos do jogador se arregalaram ao ver a magnificência que lhes foi apresentada. Draco e Rivetingnicht foram os únicos capazes de permanecer calmos diante de suas recompensas.
Sons de alegria, felicidade e júbilo os cercavam, mas mesmo Duo Maligno não pôde deixar de sentir seus corações batendo forte, especialmente Draco. Anúncio do sistema para o jogador Riveting Ninja. Parabéns por ficar em segundo lugar no ranking individual. Recompensas: 1 baú de tesouro lendário, 2 baús de tesouro épicos, 10 baús de tesouro raros, 50 baús de tesouro incomuns, 1000 baús de tesouro comuns, 10.000 euro. Anúncio do sistema para o jogador Draco. Parabéns por ficar em primeiro lugar no ranking individual. Recompensas: 2 baú do tesouro lendário, 5 baús de tesouro épicos, 50 baús de tesouro raros, 100 baús de tesouro incomuns, 10.000 baús de tesouro comuns, 100.000 euro. O terceiro lugar foi o ponto de corte, onde se recebia um X baú épico. O restante tinha que se contentar com baús raros e abaixo. Felizmente, essas recompensas eram secretas, então os jogadores já estavam mais do que satisfeitos com o que receberam. Caso contrário, aqueles com classificação inferior certamente desmaiariam ao ver a discrepância. As comparações eram realmente odiosas. E isso nem incluía as recompensas de classificação da guilda, que foram exibidas a seguir. Anúncio do sistema para a guilda Umbra. Parabéns por ficar em primeiro lugar no ranking da guilda. Recompensas: 5 tokens de atualização de propriedade, Platinum, 2 tokens de atualização de cidade, Platinum, token de atualização do reino, Platina, 50 pacote de recursos de liquidação, 100 cristais de éter, 10.000 platina. Quando Draco e Eva viram isso, eles mal conseguiram parar de gritar de alegria e loucura. Isso foi bom demais. Seus corpos tremiam intensamente enquanto cada um tinha mini-orgasmos. Porém, não se poderia culpá-los por isso, pois eles entendiam exatamente quais recompensas celestiais a IA havia concedido a eles. Como vimos com o Settlement Building Token, os jogadores poderiam ganhar certos direitos e títulos de propriedade sem ter que fazer trabalho burocrático, bem como atender aos critérios exigidos pelo sistema antes de obter algo dessa natureza. Por exemplo, para construir um assentamento, era necessário ter uma guilda de nível 3, uma certa reputação com o proprietário do terreno onde você estava construindo, bem como fornecer os recursos e pagar integralmente. Com o Settlement Building Token, Draco só precisava possuir a reputação e fornecer o pagamento. A mesma coisa aconteceu com o token de atualização de propriedade. Permitiu que uma guilda atualizasse qualquer uma de suas propriedades listadas em um acordo de guilda em um rank, dependendo do grau do próprio token. Havia tokens de bronze, prata, ouro e platina. Os tokens de bronze permitiam que a guilda atualizasse os edifícios de rank 1 e rank 2. A prata era para aumentar o rank 3 e o rank 4, e o ouro poderia aumentar o rank 5 e o rank 6 em um rank para cada token usado. Apesar de tudo o que precede, os custos relevantes da modernização ainda teriam de ser pagos. Isso custaria milhares de platina, mas valia muito a pena quando se considerava os cantos que eles estariam cortando. No entanto, um token Platinum era OP no sentido de que permitia atualizar para qualquer classificação, de qualquer classificação. Em outras palavras, alguém poderia transformar uma casa de campo de nível 1 em um castelo ambulante de nível 7 diretamente, desde que tivessem fundos para pagar por isso. Essa foi uma das razões pelas quais o Duo Maligno tremia tanto que parecia que estavam vibrando. Os benefícios que isso poderia trazer ao Acordo Vita eram infinitos. O que faltava à Umbra? Recursos, mão de obra e presença em vários locais. Por outro lado, qual era a única coisa que não faltava à Umbra? Dinheiro. Eles poderiam transformar instantaneamente 5 edifícios no assentamento Vita em suas formas de rank 7 simplesmente investindo seu dinheiro neles, o que foi um resultado perfeito para eles. Com isso, os integrantes que sofreram por essa busca poderiam ser reembolsados da melhor forma possível, pois teria mais caminhos para se desenvolverem utilizando essas edificações. Basta olhar o que o salão e loja da guilda rank 7 fez por eles. Agora imagine mais 5 desses. Os tokens de atualização de cidade permitiram que a Umbra atualizasse diretamente os assentamentos para uma cidade pequena, uma cidade média, uma cidade grande, uma cidade de nível pequeno, uma cidade de nível médio, uma cidade de nível alto ou uma cidade capital. As mesmas regras para o token de propriedade se aplicam aqui. Ao usar o token Platinum, eles poderiam transformar completamente o Vita Settlement em Vita Capital City, desde que tivessem o dinheiro e os terrenos necessários para isso. O Kingdom Upgrade Token era o mais valioso,
mas que Draco e Rivetingnight ainda não podiam usar. Permitiu atualizar um reino incipiente para um reino de nível inferior, um reino de nível intermediário, um reino de nível superior, um império de nível inferior, um império de nível médio, um império de nível superior e um império divino. As mesmas regras para os tokens de melhoria de cidade e propriedade se aplicam aqui. Com a platina, supondo que eles transformassem manualmente Vita Capital City em um reino, já que não havia tokens de atalho para isso, eles poderiam transformar Vita Kingdom em Vita Divino Empire. Os tokens tinham alguns pontos fracos e limitações, a primeira sendo que o resultado final era apenas uma estrutura esquelética. Em outras palavras, o assentamento ou edifícios teriam as funções e capacidades que qualquer um de seus postos tinha, mas caberia a Draco e Eva equipá-lo ou fornecer a carne. Um exemplo seria o sítio Pegrade Token. Se Draco e Eva enviassem o assentamento Vita diretamente para Vita Capital City, eles teriam que construir todos os edifícios novos e necessários, contratar novos guardas para patrulhar suas terras, atrair a população relevante e estabelecer qualquer ecossistema funcional que pretendessem ter. Forneceria apenas as coisas mais básicas que uma capital precisaria para ser chamada de capital. Afinal, tudo tinha um limite. Outra limitação era que esses tokens só poderiam ser usados em assentamentos de propriedade da guilda. Draco foi capaz de construir o Guild Hall e a loja no Rank 7 por causa de seu título de Battle Maniac, seus fundos e sua reputação com a raça humana e o reino de Sturgeven, que foi enviado ao máximo graças à heráldica de Richmond. Nem todos poderiam se levantar e fazer o que ele fez naquela época, mesmo que tivessem recursos. Mesmo assim, fazer isso no reino de Sturgeven foi fácil porque o reino atendia aos requisitos para ter tais edifícios dentro deles. Um acordo, no entanto, não o fez. Tinha que atender a vários requisitos para ser promovido em todos os postos, que eram dolorosamente rigorosos. Eles eram tão ruins que tantos jogadores recorreram a males indescritíveis, como estupro, apenas para alcançá-los, o que era um indicador suficiente de quão ruim seria. Como tal, estes tokens aplicavam-se apenas a assentamentos e não a edifícios baseados no reino, o que foi decepcionante por um lado, mas ainda assim muito útil por outro. Outra limitação foi o aumento da manutenção. Assim como o salão da guilda e o castelo de Rank 7 trouxeram muitos benefícios a Draco, eles também tiveram custos de gerenciamento exorbitantes. A manutenção necessária era um pesadelo e precisaria ser mantida em 5 edifícios caso Draco escolhesse usar os tokens. Não vamos nem mencionar a manutenção necessária para uma capital, ou alguns na multidão podem morrer de choque. O pacote de recursos do acordo era autoexplicativo. Uma vez aberto, as guildas poderiam obter uma quantidade aleatória de recursos de construção necessários para criar edifícios e expandir o território. Draco e Rivetingnight ficaram gratos por isso, pois suavizaria o impacto da atualização de seus edifícios. O que também acelerou a respiração deles foram os cristais de éter. Eles tinham uma mina de éter escondida no assentamento Vita, mas não planejavam minerá-la, pois traria muitos benefícios invisíveis para seu império emergente. Basta olhar para o erro que tal coisa causou quando eles estavam construindo o assentamento para entender o quão grande seria. A única maneira de tal erro ocorrer seria se a IA nunca considerasse a chance de que os assentamentos fossem construídos nas minas de éter. Então qualquer benefício que isso lhes concedesse também seria único. Os cristais de éter tinham uma variedade de usos, como alimentar círculos mágicos, sendo a melhor fonte de energia mundial para qualquer propósito, incluindo combate, além de atuar como um reagente de atualização para qualquer habilidade comercial. Eles também eram extremamente valiosos. Para comparar, um cristal de éter para o mundo de Bondless era tão valioso quanto o jadete no mundo real. Receber 200 deles foi mais do que bom, foi extremamente bom. As demais guildas presentes também receberam algo semelhante, mas em menor quantidade e qualidade. Kamizu em segundo lugar recebeu 3 fichas de atualização de propriedade e 1 ficha de atualização de cidade que eram do nível ouro, 20 pacotes de recursos de assentamento e 100 cristais de éter. Os profanadores ficaram em terceiro lugar e receberam 3 fichas de atualização de propriedade que eram do nível prata, 10 pacotes de recursos de assentamento e 50 cristais de éter. Meren ficou em quarto lugar e obteve um token de atualização de propriedade do rank bronze, 5 pacotes de recursos de assentamento e 10 cristais de éter. Em suma,
As guildas obtiveram muitos benefícios como indivíduos e como associações coletivas. Obviamente, isso ocorreu porque a quantidade de jogadores restantes era tão pequena que a qualidade das recompensas aumentou em valor. Se houvesse 100 guildas, as recompensas por ser o primeiro ou o segundo não seriam tão boas. Seria ainda pior para as classificações individuais. Deixando de lado o fato de que as recompensas eram tão grandes porque o chefe final era um verdadeiro dragão, o número de pessoas restantes era atribuído às recompensas exorbitantes. Mas, novamente, era compreensível. Este evento tinha um nível de dificuldade exorbitante, então era natural que as recompensas também fossem exorbitantes. Se Draco não tivesse suas habilidades como reencarnador, se ele não tivesse a habilidade comercial tática, se ele não tivesse Kyong Kyo-home ou Eva, se ele não tivesse o selo de Camelot, se ele não tivesse Tia Filha Q, se ele não tivesse os olhos de Kaelo e se não tivesse desbloqueado sua linhagem durante esta vida, ele teria falhado. Se Draco não possuísse nenhum dos ajudantes mencionados acima, ele teria falhado nessa missão e sofrido uma penalidade. Haveria 0% de chance de sucesso, e isso era um fato surpreendente. Qualquer uma dessas coisas o tornava aparentemente dominado por si só, mas juntos eram imparáveis. No entanto, eles mal conseguiram se unir para conseguir uma vitória com apenas 10 pessoas vivas. Em tudo, a IA foi justa. Se você plantasse sementes de tomate e cuidasse delas intensamente, obteria tomates perfeitos. Qualquer que seja o esforço que você dedique a uma tarefa, você colherá uma recompensa equivalente. Você se esforça pouco e recebe uma recompensa ruim. Você faz um esforço piedoso e obtém recompensas piedosas. Draco sorriu e se virou para Gently Flower e Noble Soul. Obrigado a vocês dois por permanecerem ao nosso lado para lutar apesar da situação difícil. Como eu disse antes, vou ajudá-los a mitigar algumas de suas perdas, fornecendo ajuda financeira. Em troca, eu gostaria de comprar seus cristais de éter de você por um preço premium de 100 platina por peça. Flor Gentil e Alma Nobre congelaram. 100 platina por peça. Verdade seja dita, eles não tinham ideia do que esses cristais de éter faziam ou de seu verdadeiro valor, mas estava claro que Draco sabia. Não só isso, mas ele sabia como utilizar esses itens e como estava disposto a oferecer tanto, seu valor poderia ser ainda maior. Gently Flower e Noble Soul não eram idiotas, eram incrivelmente perspicazes. Concordar em vender para Draco provavelmente seria uma perda a longo prazo, mas a desvantagem era que eles ganhariam sua confiança e amizade, especialmente depois de ficarem com ele durante a batalha. Depois de tudo que viram, eles agora entendiam que Draco era o rei da base de jogadores atualmente. Ele tinha habilidades e conhecimentos que ninguém mais tinha e seu futuro era brilhante demais para ser visto sem óculos escuros. Como tal, Gently Flower tomou a melhor decisão que pôde. Não, obrigado. Eu gostaria de presentear você e Madame Nietzsche com estes cristais de éter como um símbolo de amizade. Por favor, não rejeite o meu gesto. Ela transferiu os itens diretamente para o duo maligno sem hesitação, fazendo os dois tremerem interiormente. Noble Soul seguiu o exemplo com os dentes cerrados, colocando toda a sua fé no intelecto de Gently Flower, que ele sabia ser incrivelmente astuto. Draco e Riveting Nietzsche também sabiam que ela era inteligente demais para seu próprio bem, e foi por isso que eles não se importaram em fazer amizade com ela nesta vida, e foi por isso que eles nunca brigaram com ela na vida anterior também. Draco aceitou os cristais sem hesitar e acenou com a cabeça para a dupla. De agora em diante, vocês são meu povo. Se alguém se atrever a exercer pressão indevida sobre você, eu intervirei pessoalmente para destruí-los. Noble Soul e Gently Flower também sentiram seus corações tremerem ao receberem a promessa de Draco. Isso era o que eles queriam e muito mais, uma promessa direta da potência chamada Draco e sua guilda Umbra. Com isso, eles poderiam circular com relativa impunidade no jogo. É? E eu? Yui perguntou com um beicinho. Riveting Nietzsche sorriu e esfregou a cabeça suavemente. Garota boba, você é nossa família. Sua situação é totalmente diferente. Draco assentiu. Não apenas Yui, mas qualquer membro da linhagem Amaterasu não era diferente de sua família mais próxima. Era assim que ele se sentia e era assim que sua linhagem se sentia. Quanto à linhagem Lúcifer, eles tiveram sorte de ele não ter brigado com eles. Eles não deveriam esperar que ele os valorizasse dessa maneira tão cedo.
Yui sorriu e acenou com a cabeça, ficando ao lado de Rivetingnight. Depois vieram os anúncios públicos. Anúncio regional do reino de Sturgiaven. Os jogadores Draco, Rivetingnight, Fighter Cleric, Slimfati, Lovingaunt, Kiran, Punch King, Gently Flower, Noble Soul e Yui foram classificados entre os 10 primeiros do evento Dragon Slaying. Anúncio regional do reino de Sturgiaven. As guildas Umbra, Kamizu, Desert 14 e Meren foram classificadas entre as 4 primeiras do evento Dragon Slaying. Draco sorriu com isso. Quando ele estava prestes a verificar o que recebeu por acertar o último golpe no Metal Dragon, uma tela pop-up dourada apareceu na frente dele, alguns segundos antes de ele ver preto. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Dados suficientes foram coletados para aumentar a jogabilidade e a eficácia do mundo do jogo. Como tal, todos os jogadores serão desconectados por 24 horas em tempo real para permitir que a IA realize a manutenção da atualização 1. Obrigado por jogar até agora. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.